Obrigada, candidato Assemineto. Então, vamos dar início agora à parte das perguntas. Teremos 30 minutos. Muitas já chegaram aqui. Estamos num público de jornalistas, empresários, então as perguntas são bem enfáticas, incisivas. E começo com a minha, que também sou jornalista. O senhor afirma que não é contra as cotas raciais. Vou começar com a pergunta polêmica. Que não é contra as cotas raciais. No entanto, o seu partido, o DEM, tentou derrubar no Congresso, né, essa proposta. E, afinal, o DEM é contra ou a favor das cotas? Eu agradeço, Tiziane, a sua pergunta, porque ela permite, inclusive, que a gente corrija uma grave injustiça que está acontecendo, fruto de manipulação e de uma campanha agressiva do meu principal adversário, que dedica mais de 1/3 dos seus comerciais só para me atacar. Só para me atacar. Nós sempre fomos a favor das cotas. Sempre fomos a favor. A primeira instituição de ensino do país que implantou a política de cotas raciais foi a UNEB. A implantação da política de cotas raciais na UNEB começou a ser elaborada e discutida no governo de César Borges. À época, inclusive, eu era assessor da Secretaria de Educação e acompanhei o trabalho que foi feito pela então reitora Ivete Sacramento. Em seguida, e a implementação aconteceu exatamente no governo que sucedeu a César Borges, que foi o segundo governo de Paulo Souto. Portanto, foi no segundo governo de Paulo Souto que a primeira instituição de ensino do país implantou a política de cotas raciais. O que foi que ocorreu? Demóstenes Torres, de memória nada feliz, por N motivos que o Brasil hoje conhece, Demóstenes Torres, senador do Democratas, vai ao presidente do partido Rodrigo Maia, com uma petição pronta, encaminha essa petição ao Supremo Tribunal Federal. O assunto não foi discutido e não chegou ao conhecimento da direção nacional do partido. O que motivou, de imediato, reação minha, inclusive pela imprensa, contestando a iniciativa do senador Demóstenes Torres, e eu tenho uma coleção de declarações da imprensa na época, da imprensa nacional e da imprensa local, me colocando contra a iniciativa de Demóstenes Torres. Absolutamente contra a iniciativa dele, que foi iniciativa individual, que não participou ao partido, que não partiu para um debate com o partido, e que depois o partido reagiu com força àquela iniciativa de Demóstenes. Fizemos, inclusive, gestões para que o Supremo Tribunal Federal entendesse que a visão do partido majoritária era favorável à política de cotas raciais. E agora, há cerca de um mês atrás, quando o Senado Federal votou a proposta de emenda constitucional que colocou na Constituição Federal as cotas como um direito do cidadão brasileiro, o Democratas se posicionou a favor, votou a favor, o seu presidente e líder no Senado, José Agripino Maia, manifestou a posição do partido, que é 100% favorável à política de cotas raciais. O quadro partidário, que era contrário à política de cotas raciais, foi expulso do partido, por outros motivos, é verdade, mas foi expulso do partido e não integra mais o partido. Quanto a mim, sempre fui a favor da política de cotas, e não é de hoje que estamos num debate eleitoral. É desde o primeiro momento que fui chamado a opinar sobre o assunto, e mais, com a coragem que tive de contestar à época o senador Demóstenes Torres. Naquela época ele ainda era um senador respeitado, tive coragem de contestá-lo por considerar que aquela medida era injusta e incorreta, porque no país é preciso ter a política de cotas raciais. Vamos à próxima pergunta. Antes, eu queria pedir para as meninas colocar uma água aqui. Para mim, o senhor tem uma água aí, aqui, candidato, só para lembrar. E essa é a pergunta da editoria política do Jornal à Tarde, do Grupo à Tarde. Por que o senhor, apesar de tantas críticas à ineficiência da atual administração municipal, nunca dirigiu nenhuma crítica diretamente ao prefeito João Henrique? Acha que ele não tem responsabilidade sobre a situação que se encontra a cidade? Olha, eu não tenho o hábito de fazer críticas pessoais a ninguém. Eu não faço críticas pessoais a João Henrique, a Jacques Wagner ou a quem quer que seja. As minhas críticas são administrativas.
e as críticas administrativas à Prefeitura de Salvador são diversas, contundentes e claras. Contundentes e claras. Nós temos uma candidatura que propõe mudar a situação que a Bahia e Salvador vive hoje. A candidatura do PT é a candidatura da continuidade. É a candidatura que responde pelo aumento da violência na Bahia, é a candidatura que responde pelo metrô parado, é a candidatura que responde pela greve dos professores e pelo caos da saúde. A minha candidatura não responde por nada disso, a minha candidatura responde por um momento de mudança. A situação da prefeitura hoje é muito ruim. Os problemas são diversos e variados, o que não vai me fazer aqui trazer nenhuma crítica de natureza pessoal. Agora, tem uma coisa que é bom dizer. De todos os partidos que tiveram participação na gestão de João Henrique, de todos, o partido que menos teve, ou que teve participação mais modesta, foi o Democratas. Nós colaboramos com a área do turismo, indicando o doutor Cláudio Tinoco para a superintendência da Saltur, que arrumou a casa e fez com que o Carnaval de Salvador, por 4 anos, tivesse um bom padrão de organização, inclusive mudando a realidade anterior, porque no primeiro governo de João Henrique, a Saltur teve 6 superintendentes em 4 anos. 6 em 4 anos. Agora, o PT participou com 4 secretarias, sendo que na Secretaria de Saúde fez com que Salvador ocupasse as páginas policiais. A vice-prefeita, que hoje eu vejo na televisão, a Olívia Santana, cheia de raiva, de críticas, secretária de Educação de João Henrique. O PMDB do candidato Mário Kertz teve uma participação tão grande quanto, com 5 secretarias importantíssimas, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Planejamento, 5 secretarias importantíssimas, Secretaria da Saúde. Nós não podemos responder, o Democratas não pode e não vai responder pela situação atual da cidade, porque não tem participação nisso. Em 2008, apoiei João Henrique, sim, não há dúvida. Como o PT apoiou, como o PMDB apoiou. O PT apoiou em 2004, o PMDB apoiou em 2004 e 2008. Agora, isso não me torna responsável pela administração atual. Faço críticas duras, proponho um modelo diferente de gestão para a cidade. Agora, ataques pessoais eu não faço porque o meu estilo de política é outro. Uma pergunta agora da plateia. Vou juntar 2 aqui que tem o mesmo tema. Plateia Mabel Venâncio de Oliveira. E mais outro, a Mabel pergunta, o que será feito de imediato para melhorar a nossa segurança pública? Outra pergunta da plateia. Ontem, no programa eleitoral, foi dito que das 13 cidades mais violentas do Brasil, 8 são da Bahia. O que fazer nesse caso em relação a Salvador? Bom, muito obrigado pela pergunta. Em 2008, eu tive a visão e a coragem de introduzir no debate municipal a questão da segurança pública. Até 2008, a questão da segurança pública não fazia parte do debate municipal. E nós trouxemos esse tema para o debate municipal. E eu tenho absoluta certeza de que a redução da violência passa pela ação do poder local. Todos os bons exemplos no mundo de capitais com características como a de Salvador, cidades cosmopolitas, tá certo? Que reduziram a violência, o fizeram pela presença do poder local. Por quê? O trabalho de combate à violência, ele tem 2 faces. Ele tem a face da repressão, e essa depende do poder de polícia, e claro, está vinculado ao Estado, e tem a face da prevenção, o lado da prevenção. E é aí onde a prefeitura pode agir. Dentro de uma reestruturação administrativa que nós queremos fazer na cidade, eu estou propondo a criação da Secretaria de Ordem Pública e Prevenção à Violência. Como o que interessa aqui é a ação da prevenção à violência pela pergunta, eu quero explicar um pouco. Essa secretaria vai ter, primeiro, a função de qualificar a Guarda Municipal. Nós queremos elevar dos atuais 1.500 servidores da Guarda Municipal, entre homens e mulheres, para 3.500 até o 4º ano do nosso mandato. Mas não adianta você ter 1.500, 3.500 ou 10.000, se eles não estão qualificados, se eles não estão bem instruídos. Daí porque faremos um trabalho importante de qualificação da Guarda Municipal, que em alguns setores da
cidade vai trabalhar armada, mas não vai ser armada antes de ser qualificada para manusear o armamento. Nós vamos fazer um trabalho integrado da Guarda Municipal com as câmaras de videomonitoramento. Hoje todo mundo defende as câmaras. Há 4 anos atrás, isso foi uma polêmica na campanha. Por quê? Porque está provado que as cidades do Brasil que instalaram as câmaras de videomonitoramento reduziram a criminalidade. Nós queremos instalar 400 câmaras na cidade, fundamentalmente com 2 direções. Uma direção das câmaras, elas vão estar instaladas em locais onde há grande fluxo de pessoas e locais onde há procura turística, onde há possibilidade das pessoas andarem na rua, para devolver a condição das pessoas andarem na rua. Guarda Municipal de um lado, Câmara de Videomonitoramento do outro, é a presença do poder público e a sensação de segurança que hoje Salvador não tem. Por outro lado, vamos propor um trabalho colaborativo com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que parte dessas câmaras deem suporte ao trabalho das polícias, nas áreas mais violentas de Salvador. Essas câmaras vão estar integradas a uma central de controle da cidade, como já existe hoje no Rio de Janeiro, central de controle que vai ser financiada pelo capital privado, e nós já temos o desenho de financiamento da central de controle, e essa central de controle vai ser multidisciplinar. Ela vai servir ao SAMU, ela vai servir a Trans-Salvador com os guardas de trânsito e com os engenheiros de trânsito, e vai servir à área da segurança pública. Só que não para por aí, porque nessa linha e nesse esforço de prevenção à violência, nós queremos estabelecer políticas transversais, sobretudo na área social. Dou aqui 2 exemplos para encerrar. O programa Aluno em Tempo Integral é um programa importantíssimo que tira o jovem e a criança da rua e coloca na escola nos 2 turnos. Hoje, metade dos homicídios que acontecem em Salvador são homicídios de jovens. Portanto, a violência tem uma vítima preferencial, que é o jovem pobre que mora na periferia. O que é que eu vou fazer? Dá para implantar o programa Aluno em Tempo Integral na cidade toda de uma vez só? Não dá, porque é um programa caro. Você tem que garantir 3 refeições. Você tem que garantir espaço físico para o contraturno. E aí, por onde começar? Pelo bairro mais violento. O nosso programa de recuperação de quadras e campos, para aproveitar o gancho da Copa do Mundo e permitir que o legado da Copa do Mundo não seja apenas a Fonte Nova, que está aí, mas é uma obra privada. É uma obra privada. Eu quero que o legado da Copa do Mundo seja o quê? Disseminar a cultura do esporte como resgate dessas crianças e jovens que estão na rua hoje, oferecendo esperança para essas crianças e jovens. Dá para eu recuperar todas as quadras e campos da cidade de uma vez só? Não dá. Por onde eu começo? Pelo bairro mais violento. Então, todas as nossas políticas sociais, todas as nossas políticas de afirmação e de assistência à população mais carente, elas vão estar prioritariamente voltadas para a implementação nas áreas mais violentas da cidade, como forma de fazer o poder público chegar e inibir a ação do criminoso e do bandido.